Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gratidão esta manhã, né, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo, está na presença dEle. Agradeço a vida da missionária Lucilene, da Líbia, a qual pela terceira vez me fez o convite para estar me trazendo a palavra do Senhor. Algumas pessoas da Life já me conhecem, né? Sou aqui de Guarulhos, do Ministério Um Cantinho do Senhor, da pastora Neide. Eu só tenho que agradecer pela vida de cada uma de vocês, né? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um nesta manhã. E eu creio que o Senhor nesta manhã vai falar com cada um de nós, porque eu tinha outra mensagem, né? Mas a missionária Líbia louvou um louvor aí e Deus ele confirmou, né? A palavra que se encontra em 2 Samuel, a partir do seu verso 6. Eu vou ler apenas o 6 e o 7, que diz assim a palavra do Senhor. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois a deixava prender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. É uma palavra bem conhecida, a qual os irmãos já devem ter ouvido falar dessa mensagem, né? É uma mensagem bem forte. A Bíblia diz que ali os líderes israelitas ali estavam numa guerra com os filisteus, e a Bíblia diz que eles decidem pegar a arca do Senhor e levar para esta guerra, porque eles acreditavam que através da presença da arca, eles acreditavam que a arca poderia proteger eles, poderia ganhar ali aquela guerra. Mas a Bíblia diz que eles não confiaram no Senhor, na palavra do Senhor. A Bíblia diz por desobediência, Deus ali permite eles serem derrotados, e a Bíblia diz que Deus permite a arca ser levada ali pelos filisteus. E a Bíblia diz que a arca ali ela é levada, e no decorrer ali que a arca é levada, ela se encontra ali presa no templo ali de Dagon, onde a Bíblia diz que passando-se 7 meses ali, onde Deus enviava pragas, enviava enfermidade ali àquele templo, e a Bíblia diz que agora eles decidem devolver a arca da aliança. E quando a gente chega aqui em 2 Samuel 6, a gente vê que por desobediência, né, à voz do Senhor, às vezes pagamos um preço alto demais. E a Bíblia diz que Davi ali decide buscar a arca da aliança e levar de volta com ele. Só que a Bíblia diz que, em decorrer do tempo ali, Deus dá uma ordem para Davi, como que deveria ser levada a arca, porque a arca do Senhor, ela representava a presença do Senhor. E a gente sabe que a gente, para entrar na presença do Senhor, a gente não podemos entrar de qualquer jeito e nem de qualquer forma. E eu acredito que Davi ali, na sua emoção ali de trazer a arca de volta, eu acredito que Davi ele não ouviu a voz do Senhor. Davi ele não prestou atenção naquilo que o Senhor ele já tinha falado para ele como que deveria carregar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que Davi pega a arca ali do Senhor, coloca ali em cima de bois, aonde o Senhor já tinha falado para Davi como que deveria carregar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que Davi pega a arca, coloca em cima de bois, e quando chega um determinado lugar chamado Eira de Nacon, a Bíblia diz que os bois ali ele tropeça, e a Bíblia diz que Uzá coloca a mão para segurar a arca. E a Bíblia diz que de imediato Deus ali fere e mata Uzá. Se a gente for olhar pelos nossos olhos humanos, a intenção de Uzá não foi uma intenção ruim. Se a gente for olhar, a intenção dele foi uma intenção boa, porque ele quis segurar a arca para que não caísse no chão. Só que de boas intenções, né, não não substitui a obediência de Deus. A boa intenção ela não substitui a intenção, né, a obediência do Senhor. Porque se a gente for ver, a intenção dele não foi uma intenção ruim, mas não era isso que Deus tinha falado para Davi. E a Bíblia diz que ali, quando ele toca ali na arca, ali, a Bíblia diz que ele morre ali de imediato. Às vezes,
Deus coloca algo nas nossas mãos, às vezes Deus fala conosco, e às vezes, muitas das vezes, a gente não ouvimos, não obedecemos a voz do Senhor. Porque não é por muito ouvir, mas sim por obedecer. Porque se a gente for ver lá em Gênesis 37, a Bíblia diz que José, ele foi honrado porque ele foi obediente. Porque se José tivesse se misturado ali, eu acredito, com seus irmãos, a Bíblia diz que ele não teria sido honrado. José, ele chegou no Egito, ele se tornou um governador, porque ele foi obediente à voz do Senhor. E muitas das vezes nós não obedecemos à voz do Senhor. Quantas das vezes Deus fala conosco e às vezes nós não damos ouvido à voz do Senhor. Davi, ele tinha sido orientado ali como deveria carregar a arca do Senhor, porque a arca do Senhor representava a presença de Deus. Então Davi, ele decide ali trazer a arca de volta, mas Davi, ele não obedece aquilo que Deus tinha falado para ele. A gente sabemos que para a gente entrar na presença do Senhor, para a gente fazer as coisas para o Senhor, a gente não podemos fazer de qualquer jeito e nem de qualquer forma. E muitas das vezes nós não ouvimos aquilo que Deus tem falado conosco. A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, né? E às vezes a nossa intenção não é a intenção de Deus. A gente temos que ser mais obediente à voz do Senhor. E às vezes a gente não obedecemos, a gente quer fazer do nosso jeito. E a Bíblia diz que ali quando usar ali sem intenção ali, né, coloca a mão na arca, a Bíblia diz que Deus ali ele se enfurece e mata a usar, né? Então a gente sabe que para a gente fazer as coisas para Deus, nós não podemos fazer de qualquer jeito, nós não podemos fazer de qualquer forma, porque isso gera um preço, e gera um preço muito alto. Às vezes gera até um preço de morte, porque a desobediência a Deus gera um preço de morte. Se Davi ele tivesse ouvido a voz de Deus, tivesse dado ouvido ao que Deus tinha falado para ele, talvez Deus não tinha permitido ali a morte de Uzá. Nem tudo aquilo que parece certo aos nossos olhos está certo diante de Deus. A gente temos que colocar a vontade de Deus acima de qualquer tudo. Temos que ser obediente à voz de Deus. Porque quando a gente não colocamos a obediência, quando a gente não obedecemos à voz de Deus, a gente sabemos que nós pagamos um preço muito alto, né? Deus já tinha falado para Davi como que deveria carregar a arca, mas Davi ali na sua emoção, ali Davi ele não ouviu a voz de Deus. Davi ele quis fazer do seu jeito, da sua forma e da sua maneira. Não basta nós querer fazer a obra para Deus, é preciso ter o jeito certo para poder a gente fazer a obra para Deus. É preciso a gente ouvir e obedecer aquilo que Deus ele quer falar e fazer conosco. Mas às vezes nós queremos fazer do nosso jeito e da nossa forma, achando que fazendo do nosso jeito, da nossa forma, vai dar certo, porque eu acredito que foi isso que Davi pensou. Eu acredito que Davi pensou ali que colocando a arca em cima daqueles bois, carregando a arca em cima daquele boi, eu acredito que ele achou que estava fazendo do jeito certo e da forma certa. Só que não foi isso que Deus tinha falado para Davi. Deus tinha dado orientação como que deveria carregar a arca do Senhor. Só que Davi ele quis fazer do jeito dele e da forma dele. E quantas das vezes nós queremos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito e de qualquer forma? Às vezes eu sempre falo isso dentro do meu ministério. Se você não quer fazer as coisas para Deus, é melhor que você não faça. Porque tudo que você faz para Deus, você tem que fazer de coração, você tem que fazer com vontade. Porque se a gente for fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, o Senhor ele não recebe. Porque eu vim de casa de Umbanda, eu vim de casa de Candomblé, e lá ele não recebe as coisas de qualquer jeito e de qualquer forma. Tudo que a gente vai fazer dentro da casa desse povo, ele quer as coisas o melhor e quer que nós façamos o melhor, que nós entregamos o nosso melhor para ele. Então, na presença do Senhor não é diferente. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Se nem o inimigo aceita que a gente faz as coisas de qualquer jeito, imagina o Senhor. Então, tudo que nós somos fazer para o Senhor, nós temos que fazer perfeito, com perfeição, não de qualquer jeito e de qualquer forma. A gente temos que ouvir a palavra do Senhor, temos que ser obediente à voz do Senhor. Não podemos tratar a presença do Senhor de qualquer jeito e de qualquer forma. E quantos têm tratado a presença do Senhor de qualquer jeito e de qualquer forma? Quantos têm entrado dentro da casa do Senhor de qualquer jeito e de qualquer forma? Quantos têm feito a obra de qualquer jeito e de qualquer forma? Quantos têm feito da sua forma e da sua maneira? E a gente sabemos que
Com Deus não funciona dessa forma. A gente temos que dar o melhor, a gente temos que fazer o melhor para o Senhor. Nós temos que ter ali o cuidado, né, de entrar na presença do Senhor, porque exige respeito, exige temor, exige responsabilidade. E muitos não estão nem aí, muitos não estão preocupados de ouvir a voz do Senhor, tem feito da sua forma, tem feito da sua maneira. Ah, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, mas às vezes não é isso que Deus ele quer. Deus ele quer mais obediência do seu povo, porque muitos hoje têm perdido o temor, não têm mais respeitado, né, a casa do Senhor. Está parecendo um circo. Quantos a gente vê aí fazendo a obra do Senhor relaxadamente, não tem ouvido a voz do Senhor, não tem sido obediente à voz do Senhor. E a gente sabe que tudo que a gente faz de nossa forma, de nosso jeito, tem um preço. Tudo que a gente faz sem a direção do Senhor tem um preço muito alto. O preço de usar foi o preço de morte. A intenção dele foi ruim? Não, lógico que não. Se a gente for ver aos nossos olhos humanos, a intenção dele foi uma intenção boa de colocar a mão na arca para que a arca ela não caísse no chão. Só que não foi essas instruções a qual o Senhor tinha dado para Davi. E às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus achando que é do nosso jeito e da nossa forma. E nós sabemos que não funciona desse jeito. Porque a obra do Senhor nós temos que fazer com perfeição. A obra do Senhor ela é perfeita. E muitos têm feito as coisas para Deus da sua forma, do seu jeito, achando que Deus ele está recebendo. E a gente sabe que Deus ele não recebe. Nós temos que ter o cuidado, né? Porque quando a gente faz as coisas para Deus relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer forma, o Senhor ele não recebe. Porque eu acredito que tudo que o Senhor faz sobre as nossas vidas tem um propósito. Então, nós temos que ter o cuidado com o comportamento, né, dessas atitudes erradas, porque uma atitude errada, ela pode gerar consequência sobre a nossa vida. Não basta fazer para Deus, né, do nosso jeito, nós temos que fazer para Deus do jeito perfeito, para que Ele possa receber. Se a gente for louvar para o Senhor, nós temos que louvar, nós temos que dar o nosso melhor. Se a gente for falar algo do Senhor, nós temos que fazer o melhor para o Senhor, para que o Senhor ele possa ali ouvir, né, a nossa petição, o nosso louvor, ele possa receber a nossa adoração. Mas para isso nós temos que ser obediente à voz do Senhor. Talvez se Davi tivesse ouvido ali a voz do Senhor, talvez Uzá ele não teria morrido, não tinha pagado o preço ali. E a Bíblia diz que Davi ele se entristece com aquilo que aconteceu ali. Porque não era a intenção de Davi, mas ele não ouviu a voz do Senhor. E quantos aí têm pagado um preço porque não têm ouvido a voz do Senhor? Quantos aí está dentro de um hospital, está no leito ali porque não tem ouvido a voz do Senhor. Deus tem falado todos os dias e às vezes não obedece, não ouve aquilo que o Senhor ele tem falado. Esses dias mesmo eu estava conversando com a minha pastora e a gente falando sobre isso, né? Sobre a desobediência e uma irmã ali desesperada pedindo oração pela filha dela, mas a gente conversando e a gente falando, né? Que quantas vezes Deus falou para ela, né? Que queria ela na presença, mas não queria ela de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus queria ela, mas Deus queria que ela desse o melhor, que ela fizesse o melhor. E muitas das vezes ela não ouviu ali a voz do Senhor. Deus usou vasos e mais vasos para falar com ela e ela não deu ouvido à voz do Senhor. E ali ela fez uma cirurgia errada e ali se encontra ali dentro de um hospital, porque não ouviu a voz do Senhor. E quantos estão igual ela, padecendo? Quantos estão igual ela dentro de um hospital porque não têm ouvido a voz do Senhor? Quantos têm feito as coisas para Deus relaxadamente, de qualquer forma, de qualquer jeito, achando que está agradando ao Senhor? Quantos não têm feito da mesma forma que Davi? Quanto não tem pagado um preço igual Uzá pagou, por desobediência à voz do Senhor? Porque quando o Senhor ele dá uma ordem para nós, nós temos que acatar aquela ordem que o Senhor ele está nos dando. A gente temos que seguir ali da mesma forma que o Senhor está falando, a gente temos que seguir. E às vezes nós não damos ouvido à voz do Senhor. A gente acha que se a gente for fazer do jeito que o Senhor ele está pedindo, vai demorar tempo e não vai acontecer. Mas quando Deus ele fala, Deus quando ele fala conosco, Deus ele cumpre aquilo que ele fala conosco. A gente só temos que ser mais obediente à voz do Senhor. E tem muitos que têm perdido, né, o temor, né, da voz do Senhor. Tem feito as coisas para Deus como se estivesse fazendo dentro da sua casa. E a gente sabe que as coisas para Deus têm que ser feitas com perfeição. As coisas para Deus têm que ser feitas de coração. E às vezes a gente não fazemos as coisas como Deus ele ordena, como Deus ele quer que nós façamos, né? Às vezes as pessoas entram dentro da casa do Senhor como se estivessem entrando dentro da sua própria casa. Não tem mais reverência, tem perdido o temor. E a gente sabe que as coisas para Deus
é feita com perfeição. A gente tem que abrir o nosso coração e fazer as coisas para Deus com perfeição, para que a gente não venha pagar o preço diante do Senhor. Não basta a gente só querer fazer a obra do Senhor. Nós temos que obedecer à voz do Senhor para que a obra do Senhor ela venha a ser perfeita. Então, Davi ali, ele não obedeceu à voz do Senhor. E a Bíblia diz que depois da morte de Uzá, a arca ali é levada, né, à cidade de Davi e fica ali na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que durante 3 meses que a arca fica ali na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Obed-edom ele é abençoado, né? Ali bênçãos ali acontece na vida ali de Obed-edom, porque a gente sabe que a presença do Senhor ela representa tudo sobre a nossa vida, porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Nós não somos nada sem a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos fortalece todos os dias. É a presença do Senhor que nos coloca de pé todos os dias. É a presença do Senhor. Porque sem essa presença nós não conseguimos passar por tudo que nós passamos. Por isso nós temos que ser obedientes à voz do Senhor, para que o Senhor ele possa nos abençoar. Assim como a arca ali ficou ali na casa de Obed-edom e Deus abençoou ali aquela família. Aleluia, Jesus. Deus também ele pode nos abençoar, né, com a sua presença, se nós sermos obedientes à voz do Senhor. Que nesta manhã nós não venhamos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Que a gente venha fazer as coisas para Deus, né, dando o nosso melhor. Que a gente venha fazer as coisas para Deus ali, abrindo nosso coração. Se a gente for louvar, que nós louve o nosso melhor louvor, né? Que se a gente for louvar para Deus, que a gente venha louvar de coração, para que o nosso louvor ele venha subir como um cheiro suave às narinas do Senhor. Porque às vezes as pessoas pegam o microfone, quer só louvar ali, só por disputa, mas não é isso que Deus ele quer de mim e de você. Deus quer que nós façamos o melhor, Deus quer que nós entregamos o nosso melhor para Ele. Deus quer que nós sejamos mais obedientes à voz do Senhor. E muitas das vezes nós não somos obedientes à voz do Senhor. Às vezes Deus manda a gente ir por um caminho, a gente quer ir por outro. Às vezes Deus fala, é por aqui, nós quer ir por aqui. Porque nós não ouvimos e não obedecemos à voz do Senhor. A gente quer fazer da casa do Senhor, aleluia, Jesus, como se a gente estivesse dentro da nossa própria casa. E a gente sabe que para entrar na presença do Senhor, a gente não podemos entrar de qualquer jeito e de qualquer forma. Eu acredito que se for para a gente fazer alguma coisa para Deus de qualquer forma e de qualquer jeito, é melhor que a gente não faça. E é isso que eu sempre falo dentro da casa do Senhor. Se a gente for fazer alguma coisa para Deus, que nós venhamos fazer o nosso melhor. Que nós não fazemos de qualquer jeito e nem de qualquer forma. Se você não quer fazer as coisas para Deus, não faça. É melhor que você não faça. Porque se você fazer as coisas para Deus com rebeldia, ou não ouvindo a voz do Senhor, Deus ele não vai receber. Deus ele não vai te abençoar se você fazer as coisas para o Senhor de qualquer forma. Então, que nesta manhã nós não venhamos fazer a obra do Senhor relaxadamente, do nosso jeito, achando que está certo, mas que nós venhamos fazer com amor, que nós venhamos fazer a obra do Senhor da forma que Deus ele ordena. Se Deus deu uma ordem para você, seja obediente à voz do Senhor, faça de acordo com aquilo que Deus ele está te ordenando, para que a tua desobediência não venha gerar um preço de morte, porque nem toda boa intenção significa que Deus ele aprova. A intenção de usar foi uma intenção boa, mas não era o que Deus queria, não foi o que Deus tinha ordenado para Davi. Porque se Davi tivesse ouvido a voz de Deus, tivesse sido obediente à voz do Senhor, como deveria carregar ali a presença, talvez Uzá estaria vivo. Mas Davi, ele não ouviu a voz do Senhor. E às vezes é isso que acontece conosco. Deus dá uma ordem para mim e para você, como que a gente deve fazer a obra, como que nós devemos ser na presença do Senhor. E às vezes nós não obedecemos aquilo que Deus está falando para mim e para você. E às vezes nós pagamos um preço alto por isso. E às vezes nós questionamos a Deus. Às vezes nós queremos colocar Deus na parede por algo que está acontecendo sobre a minha e a tua vida, de algo que foi eu e você quem fez. Porque às vezes nós não obedecemos a voz do Senhor e quando dá algo de errado sobre a nossa vida, a gente quer culpar Deus. A gente fala que Deus que é o culpado, mas o culpado é eu e você. Porque se a gente for ouvir a palavra do Senhor, porque se a gente for ser obediente à voz do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fala diante da palavra dele, a gente não passa por tanta provação. Se a gente passa por luta, por tanta coisa, porque às vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. E quantos aí têm pagado um preço, está dentro de um presídio? Quantos está dentro de um hospital porque não tem ouvido a voz do Senhor, tem sido desobediente à voz do Senhor?
Quantos não têm pagado um preço de morte porque não ouve a voz do Senhor? Porque às vezes quer fazer do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, achando que está agradando a Deus. Às vezes quer agradar mais ao homem do que a Deus. Às vezes obedece mais o homem do que a Deus. E quantos têm colocado o homem lá em cima e não têm obedecido à voz do Senhor? Mas que nesta manhã nós venhamos ser obedientes à voz do Senhor. Se o Senhor ele te deu uma direção, se o Senhor ele te deu uma ordem, que você faça da forma que o Senhor ele te deu aquela ordem, que você faça da forma que o Senhor ele está te direcionando nesta manhã. Não faça do seu jeito, não faça de qualquer forma, para que isso não venha gerar um preço lá na frente sobre a tua vida ou a vida de quem está ao teu redor. Porque Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus ele também por amor a mim, por amor a você, Deus também ele não fere. Porque se Deus não amasse ali, Deus não teria ferido Uzá. Deus feriu Uzá não foi porque foi pela desobediência ali de Davi. Não foi nem pelo usar, mas sim pela desobediência de Davi. Porque se Davi tivesse dado ouvido à voz do Senhor, Deus não teria ferido Uzá ali de morte, né? E quanto está ao nosso derredor, e às vezes Deus fere por causa de mim e por causa de você, por causa da minha desobediência e por causa da tua desobediência. Quantos têm pagado um preço alto diante do Senhor, porque nós não ouvimos mais a voz do Senhor. A gente quer fazer da nossa forma, da nossa maneira, só que quando a gente desobedecemos a voz do Senhor, às vezes não cai só sobre a minha vida e a tua vida. Às vezes cai sobre aqueles que estão ao nosso derredor, à nossa volta. Às vezes Deus fere aquele que está à nossa volta para entender que nós temos que ser mais obediente à voz do Senhor. Porque a minha mãe, ela serve a deuses. E uma vez ela fez lá uma festa lá para eles, e eles falaram para ela que eles queriam que ela batesse tambor. E ela falou que ela não ia bater tambor. E eles pedindo que ela batesse tambor, e ela falou que não ia bater tambor. E ali eles acabaram botando uma enfermidade em cima de mim. Eu lembro que eu fiquei 15 dias de cama, naquela época. E ali eles falaram para ela, se você não fizer da forma que eu estou pedindo, a gente não vai tirar essa enfermidade que está em cima dela. E ali a minha mãe, com rebeldia ali, falou para eles que não ia fazer. E eu lembro que eu ali doente ali, uns 15 dias enferma ali, e passando-se um tempo ali, ela decidiu fazer da forma que eles quis que ela fizesse. E ela fez da forma que eles pediram. E eu lembro que eu estava bem ruim mesmo. Eu lembro que quando ela fez ali o que ele tinha pedido para ela fazer, eu lembro que eu fiquei boa. Então, se nem o inimigo ele aceita as coisas de qualquer jeito e de qualquer forma, então o Senhor ele também ele não aceita. O Senhor ele não aceita que nós fazemos as coisas para ele de qualquer jeito e de qualquer forma. Nós temos que ser mais obedientes à voz do Senhor. Que nesta manhã os irmãos possam ficar com essa palavra e Deus possa continuar falando o coração de cada um nesta manhã. E desde já eu quero agradecer a vida de cada um. Mais uma vez agradeço a vida da missionária Nena por essa oportunidade, a vida da Líbia. Que Deus possa continuar usando a vida de cada uma de vocês nesta manhã. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.